Em muitas instituições de ensino teológico, cursos falta de resultados práticos no âmbito de resultados acadêmicos, muito grave hoje, e que não começou hoje, já vem de alguns anos. E que essa crise em que esse método histórico crítico se encontra, ela é causada basicamente por dois fatores. Primeiro, pela evidente falta de resultados acadêmicos coerentes, e segundo, pelos falta de resultados práticos no âmbito eclesiástico. O método histórico crítico, que é denominado, é reconhecido por alguns como um método de interpretação da Bíblia. Entretanto, temos que nos perguntar algumas questões. Primeiro, o método histórico crítico é um método de interpretação ou investigação da Bíblia? Segundo, outras alegações que têm sido feitas é de que o método histórico crítico está em decadência e que não é predominante pela maioria dentro das academias. O que até certo ponto é verdade, porém, devemos acentuar, deixar bem claro que não é predominante dentro das academias, porque o tal é criticado severamente pelos apologistas confessionais, fundamentalistas, aqueles que querem continuar com a mesma mordaça da Idade Média até alguns períodos posteriores, com o dogma da Igreja, defendendo suas doutrinas, suas teologias absolutistas, com uma visão universalista de que a Bíblia é única e exclusivamente a palavra de Deus. Logo, todo e qualquer credo e crença que não seja as revelações, as verdades contidas na Bíblia, não são dignas, são falsas, não são verdadeiras. Devem ser deixadas em prol desta verdadeira e absoluta fé e verdade, contida onde? Na Bíblia Sagrada. Então, a primeira resposta que nós temos que dar é que, apesar de ser considerado um método interpretativo, o método ele se baseia em apresentar, em considerar um sentido verdadeiro, fixando o texto no seu passado. Por quê? Como surgiu? De onde vem? Quais as fontes? Para quê? Por quê e como? Esta é a finalidade do método histórico crítico, ok? Outra questão que nós devemos levar em consideração também é que esta crítica que é feita severamente ao método histórico crítico não tem fundamento algum científico, apenas especulativo e fundamentado na fé. Por quê? Porque o método histórico crítico, ao contrário do que muitos autores alegam, como nós veremos aqui, ele não se baseia apenas em critério. O método histórico crítico, ele trabalha com interdisciplinariedade. São várias ciências que corroboram para que o método histórico crítico possa ser, então, aplicado coerentemente. Ao contrário do que muitos dizem, que o método histórico crítico quer descredibilizar a Bíblia e atacar a fé, não. O método histórico crítico quer proporcionar ao público, à humanidade, aquilo que realmente é a Bíblia Sagrada. Ao contrário do que a tradição fundante diz ser a Bíblia Sagrada, dentro do seu contexto judaico-cristão, apenas isso. Portanto, é perceptível que mesmo estes grupos de acadêmicos que se unem a defender o método histórico gramatical e outros métodos também que são usados de interpretação da Bíblia, estão preocupados, pois o método histórico crítico, na verdade, põe em risco as pseudo-teologias que até hoje têm sido defendidas pela Igreja. Deixam de esclarecer que a própria Igreja e o magistério do Vaticano, de onde também, gente, temos que
lembrar da chamada tradição fundante, é aquela que tem a autoridade de transmitir, de passar e passou para o próprio protestantismo aquilo que recebeu da tradição sobre a Bíblia. Este mesmo magistério concorda em muitos aspectos sobre o uso do método histórico crítico, ok? É claro que com uma certa cautela, com uma certa relevância, parcialmente. É assim que o Vaticano tem visto a necessidade de cuidar do método histórico crítico.